Amém, queridos? Fui incumbido de trazer a mensagem hoje. Nosso pastor está um pouquinho debilitado. Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis. Bastante coisa hoje ainda. Além da mensagem, ainda temos a ceia. Serei breve. Gênesis capítulo 1. Versículo 1 em diante, diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Oremos. Pai, graças te dou, Pai, graças te damos por esse momento, que a Tua palavra, Pai, será ministrada. Usa-me com graça, Senhor, com autoridade, com ousadia. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja completando a obra, falando intimamente, ó Pai. Aquele que entrou sem esperança aqui nessa noite, ó Pai, que saia daqui com esperança no Senhor. Aquele que saiu impactado negativamente, meu Deus, que saia daqui impactado pela Tua palavra, ó Pai. Não por causa de mim, mas por causa da Tua palavra que será ministrada nesse momento. Em nome de Jesus, igreja. Amém? Se tem algo que Deus é expert, é fazer as coisas do nada, é realizar maravilhas do nada. Nós lemos aqui no livro de Gênesis, no versículo 2, capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Todos nós, quando iniciamos a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, normalmente precisamos estudar acerca das coisas de Deus, debruçar acerca de Deus. Como numa vida acadêmica, ninguém nasce advogado, ninguém nasce médico, ninguém nasce carpinteiro, ninguém nasce dentista, ninguém nasce professor. A escada da vida começa com o beabá, depois vai para a turma infantil, ensino médio, e depois vai para a sua graduação. Interessante que o crente, ele precisa também, todos nós precisamos dar atenção nisso, estudar acerca de Deus, aprender sobre Deus. Nós sabemos que Deus é Espírito, que Deus é eterno, que Deus é onipotente, ou seja, pode todas as coisas, pastor Geraldo, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é sabedoria. Isso são os atributos divinos de Deus. Sabemos também dos seus atributos morais, pastor Glautinho. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é paciente, ainda bem, né, irmãos? Deus é amor, Deus é santo. Isso são os atributos de Deus, acerca de Deus. A nossa mente não consegue compreender Deus, entender Deus. Nós conhecemos acerca de Deus por meio de seus nomes, Elohim, Jeová Nissim, Jeová Rafá, ou pelos seus atributos. Seria uma arrogância nossa querer saber acerca de Deus. Nossa mente, a nossa cachola finita, a nossa mente, nós nascemos já, infelizmente, programados para nascer, crescer, desenvolver e morrer, ou seja, a finitude da mente humana. Como pode a nossa mente compreender Deus, Deus criador do universo? Ao olharmos aqui para Gênesis, eu vou lançar um desafio a você. Tenta aí pensar em nada. Ridículo, né? Pensar em nada. Tenta pensar, presbítero Mateus, numa caixa vazia, sem nada nessa caixa vazia.
Essa caixa vazia, fechada, sem luz, escura. E nessa caixa vazia que você pensou aí, Deus olha para essa caixa vazia que não tem nada e diz: haja luz. E quando você se debruça acerca disso, na criação, você percebe que não é o sol, é a luz divina, que nós também não conseguimos compreender como pode existir luz que não seja, o sol que não seja essas luzes aqui que está sobre nós. Nós compreendemos que Deus, Ele é expert em do nada lançar uma palavra e gerar transformação. Em do nada, Deus lança uma palavra, Deus lança um decreto, profere uma palavra, e ali a vida, a transformação, a cura, inúmeras coisas. Deus, Ele é poderoso, basta uma palavra dEle. O título da mensagem é Basta uma Palavra de Deus. Quando nós olhamos aqui, a terra era sem forma e vazia, Jefferson. Disse o MacArthur, ele interpreta como algo sem forma, algo inacabado, um deserto, um ermo, uma desolação, algo infértil. E quando Deus entra e lança a sua palavra, no criacionismo chamado a criação divina, que todos nós acreditamos, Ele olha para a terra e no primeiro dia Ele fala, haja luz, e houve luz. No segundo dia ele fala, haja o firmamento, o céu. No terceiro dia, haja o continente, vamos fazer a separação. Ele fez a separação da terra com a água, e da terra surgiram as árvores, surgiram as árvores e as plantas. No quarto dia, ele disse, haja o sol para governar durante o dia, e haja a lua para governar durante a noite. No quinto dia, Renata, ele olha para a água e diz assim, produza peixes, e da terra também produza aves. E no sexto dia, após ter organizado toda a terra, ele criou os animais e criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E ao criar o homem, Davi, ele coloca nada mais, nada menos do que no paraíso, no Éden, jardim de delícias. Esse caos que nós estamos vivendo, tudo essa pré-convulsão que a gente observa aí fora, nada disso é novo. Salomão já disse que não há nada novo embaixo do sol. Quando você pesquisa, quando você lê, você observa que em toda a história da humanidade, sempre houve essas convulsões sociais, sempre houve essas guerras, sempre houve os reis, os dominadores, sempre houve mortes. Já parou para pensar quantas pessoas já morreram em toda a história da humanidade? Em toda a história da existência humana, quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas já morreram, pior de tudo, injustamente? Você não precisa ir longe não, você que é amante da Bíblia, quando você lê ali Gênesis, após pecado, você vê coisas terríveis, terríveis, terríveis. Você começa a catalogar ali, você vai encontrar irmão matando irmã, irmão estuprando irmã. Já no capítulo 6, você observa que Mateus, um relato de um homem que matou o homem só porque pisou no pé dele. Coisas terríveis, nada disso que está aí fora é coisa nova, meus irmãos. Desde quando o homem pecou, isso tudo já existe. Mas não era para ser assim. Deus criou o homem em toda essa natureza perfeita.
Deus criou o homem para viver, que tivesse vida eterna e colocou no paraíso. Não era para existir nada disso, esse monte de problemas, esse monte de dificuldades, esse monte de tristezas que nós passamos. Tudo foi criado a partir de Deus. É o chamado criacionismo. Se você for lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, lá diz que o universo existe, Darlito, pela palavra de Deus. A terra, o universo existe, tudo isso existe pela palavra de Deus. Infelizmente, nos últimos séculos, nos últimos anos, a igreja cristã ela vem brutalmente sendo atacada. Desde o século XIX, quando várias ciências surgiram, inclusive a teoria de Darwin, do evolucionismo. Os teólogos, os cristãos da época dele ficaram desconcertados, apesar da Bíblia dizer que tudo foi criado por Deus, apesar da Bíblia dizer que pela palavra de Deus tudo foi escrito, porém, eu cataloguei aqui, e há indícios da evolução da espécie, a evolução das espécies dos animais e também espécie do homem. A igreja cristã ficou balançada, ficou desnorteada, ao ponto de dizer, peraí, não é bem assim, calma aí. Se lá atrás, desde a época de Moisés, se a Bíblia é a palavra de Deus, chegou um dado momento em que os cristãos começaram a dizer, calma aí, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela pode conter uma ou outra coisa referente a Deus. Mas e acerca do criacionismo, o que você tem a dizer sobre isso, cristão? Os crentes da época. Calma aí. Isso tudo é uma forma alegórica de dizer. Quando diz que tudo foi criado por Deus, isso tudo é uma forma alegórica de dizer. Até porque Deus é um produto da mente humana. Deus é um produto da imaginação humana. Eu arrisco dizer que Deus não existe. O pai da psicanálise, meu pastor agora vai querer me cutucar, foi um gênio. Mas sabe o que ele disse? Judeu, filho de judeus, conhecia a verdade, ele disse o seguinte, olha, eu escrevi toda a minha teoria, mas cada um busque por si a sua salvação. Freud, o pai da psicanálise, disse isso. Cada um busque por si a sua salvação. Ou seja, negou Deus, negou os valores de Deus. Infelizmente, a igreja cristã, quando diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém algumas palavras de Deus, ela involuntariamente, ela minimiza, Zé Roberto, ela minimiza as ações de Deus, ela diminui o poder de Deus, ela menospreza ao ponto de menosprezar a palavra de Deus. Quando a gente vai lá em Romanos 10, 17, lá em Romanos diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ora, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se eu menosprezo a palavra de Deus, como é que você vai ter fé? Como é que vai ser gerada uma fé? Por isso que você encontra aí fora, gente que não crê em Deus, gente que não crê em milagres, gente que não tem expectativas em Deus, porque se eu nego Deus, eu nego também o pecado, e nego também a palavra dele, que é eterna e que é poderosa. O cristão, ele esquece, aqueles cristãos, eles esqueceram de dizer que o próprio Cristo,
Ele validou o Antigo Testamento. Um certo momento, quando alguns homens chegaram até Jesus e pediram um sinal, ele respondeu: o único sinal que eu vos dou é o sinal de Jonas, aquele que foi engolido pelo grande peixe e cuspido na terra. Jesus validou essa passagem bíblica. Alguns podem dizer que isso é alegoria. Isso tudo é uma forma alegórica do homem fugir de Deus. Mas o próprio Cristo validou o Antigo Testamento. Lá em João 5,19, diz assim: vós examinais as Escrituras, porque encontreis nela a vida eterna. E são as Escrituras que de mim testemunham. Sabe qual é o perigo quando nós isolamos a Bíblia? Quando nós descartamos a palavra de Deus, quando a gente não se debruça, não reflete, não busca ali se alimentar da mensagem divina, a nossa fé vai sucumbir. Deixaremos de crer nos milagres de Deus. Você crê no criacionismo ou no evolucionismo? Você crê que basta uma palavra de Deus na sua vida e a sua vida será transformada? Basta uma palavra de Deus sobre essa situação sua familiar e será transformada? Basta uma situação, uma palavra de Deus nesse seu problema e tudo será descortinado, tudo será resolvido. Mas precisamos estar no centro da vontade de Deus. Você e eu e você precisamos estar onde Deus quer que estejamos. Porque no dia que Ele liberar a palavra dEle, a gente está preparado. O relacionamento com Deus é muito semelhante ao nosso relacionamento com os nossos filhos. Você que tem filho, você que tem um filho, 2, 3 filhos, quando você está chateado com seus filhos, quando seu filho é obediente, como é que fica o seu coração com ele? Quando ele te desobedece, quando você pede algo a ele, ele vira as costas, como é que fica o seu coração como pai? Sabe que o nosso relacionamento com Deus é muito parecido? Muitas vezes a gente dá as costas para Deus, ou a gente tem um relacionamento relapso com Deus, mas somos rápidos em pedir, somos rápidos em orar. A gente se distancia de Deus, se distancia das coisas de Deus, mas na hora do aperto, a gente rapidinho volta para Deus. Rapidinho volta para Deus, se lembra dos milagres, se lembra dos feitos. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, bara, do hebraico bara, haja luz. Eu pergunto para você nessa noite, onde é que você está precisando da luz de Deus? Onde é que você está precisando de uma palavra do Senhor? Onde é que você está precisando de um decreto de Deus? Pai, eu não aguento mais essa situação. Libera uma palavra sua sobre essa situação. Pai, manda um bara, manda uma luz sobre essa situação. Seria muita imbecilidade minha pedir para levantar a mão, quem aqui tem problema? Ou quem não tem problema? Todos nós temos problemas, irmãos. Problemas de ordem emocional, problema de ordem financeira, problema de ordem familiar, problema de ordem física, problema de doença, problemas. Quem não tem? Até porque Jesus nos alertou isso. No mundo teremos dores
e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Acontece que muitas vezes a gente olha demais para os problemas, a gente olha demais para as dificuldades, a gente olha demais para as adversidades que vêm sobre nós, e esquecemos que basta uma palavra do Eterno, e tudo será transformado. Basta Deus liberar uma palavra sobre aquilo que você tanto precisa, e tudo será transformado. Onde precisa de cura, ocorrerá cura. Onde precisa de libertação, ocorrerá libertação. Onde precisa de salvação, ocorrerá salvação. Você, quando observa lá no Novo Testamento acerca da mensagem de Jesus, ele tem a didática muito parecida. Convido você a abrir lá em Mateus 8. Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim: naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos, eu estou em Mateus. Agora sim, Mateus 8, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam, então veio um leproso e ajoelhou-se e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra de Deus. O leproso encontrava-se naquela situação difícil, discriminada, enfermo, e não só doente fisicamente, mas também discriminado socialmente, largado de lado. Ao ouvir sobre Jesus, se aproximou de Jesus, se ajoelhou e perguntou: Jesus, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão e disse: eu quero te purificar, eu quero te libertar, eu quero trazer alegria à sua vida novamente. De acordo com a lei judaica, o leproso ele tinha que ficar afastado da sociedade por conta de contaminação. Mas aí vem a religiosidade e exclui a pessoa definitivamente, ao ponto de criarem lugares distantes para que os leprosos da época ficassem lá largados, abandonados até a morte. Mas a partir do momento em que ele tem um encontro com Jesus, se aproxima de Jesus, toma uma postura de reverência diante de Jesus, uma postura de humildade, pede a cura a Jesus: Senhor, se queres, o Senhor pode me curar. Esse leproso, ele nos deu um ensinamento, meus irmãos. Quantos de nós queremos nos aproximar de qualquer jeito diante de Deus? Sem orar, sem meditar, sem jejuar? Quantas vezes nós buscamos a Deus, mas de forma errada, de forma relapsa, de forma totalmente descomprometida com Ele? No livro de João, o evangelista diz que Deus não atende a pecadores. Para nós nos aproximarmos de Deus, a gente precisa ter um coração com reverência, um coração purificado. Confesse seus pecados, se limpa, purifica, busca a santidade. Vamos lá em Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 41. Eles ficaram apavorados
E diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, qual é a tempestade da sua vida? Ou quais têm sido as tempestades que você está enfrentando? Os discípulos andavam com Jesus, nunca tinham passado por isso. O mar começou a ficar revoltado e Jesus estava dormindo lá na proa. Eles, nervosos, acordam Jesus: mestre, não te importa que morramos? E Jesus se levanta e sossega a tempestade, e eles ficam atônitos com isso. Jesus morreu e ressuscitou e está aqui nesse lugar, meus irmãos. Jesus morreu e ressuscitou e vive para sempre. A didática de Deus, que é a mesma didática de Jesus, continua a mesma. Basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra dele e a sua vida será transformada. Basta uma palavra do Eterno e haverá cura, haverá transformação, haverá libertação. Basta uma palavra do Eterno. E disse Deus: a terra era sem forma e vazia, não havia forma, é como alguns teólogos entendem como um caos, algo infértil, um deserto, uma desolação. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Coloque-se de pé, igreja. A didática de Jesus continua sendo a mesma. O que queres que eu te faça? Alguns pegam isso e levam pelo lado da autoajuda, mas não. Jesus ele está preocupado sim com as suas necessidades. Ao lei do engano de quem acha que Deus criou tudo e deixou tudo de lado, deixou a criação e a criatura de lado e foi ficar distante de nós. Óbvio que não, meus queridos. Jesus ele sempre perguntava. O cego chegava até ele: que queres que eu te faça? O paralítico chegava a Jesus e Jesus perguntava: que queres que eu te faça? Uma pergunta tão óbvia, mas ele queria que falássemos. Eu encerro essa palavra passando para o nosso pastor. Qual é a sua necessidade? Onde é que você está precisando de uma palavra dele? É na tua área emocional? Você encontra-se extremamente angustiada com os acontecimentos? Você encontra-se tremendamente angustiada com como que está o seu filho, como que está a sua família? Você encontra-se tremendamente nervoso ou nervosa porque você está 6 meses desempregado, 1 ano desempregado, 2 anos desempregado? Você encontra-se tremendamente nervoso, com grande expectativa por causa daquela causa na justiça, que está 2, 3, 4 anos, 5 anos parada e nada acontece? Onde é que você está precisando de uma palavra do Senhor? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa meditar nessa palavra. O nosso Deus, Ele é expert em transformar caos em vida. E onde há morte, Ele gerará vida. Onde há doença, gerar cura. Onde há algo impactado negativamente, gerar vida. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês.